Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. Estamos na 8ª semana de andamento, celebramos hoje 2 meses de existência. Parece pouco tempo, mas quando nós começámos, ainda ninguém sabia o que era a Spinum Viva. Havia um governo em plenitude de funções e ainda se falava de autárquicas e presidenciais. Entretanto, nós aparecemos e pronto, aqui estamos. Somos os Incensuráveis. Ainda não estamos hoje de volta ao nosso painel habitual. A Aline continua a não vir esta semana, voltará na próxima com toda a certeza. Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozes hoje no nosso painel. No final atribuímos as habituais moções de censura a quem se destaca pela negativa e moções de confiança para quem brilha na semana. Por agora, falamos de política pura e dura, os debates e os protagonistas. Sem tempo a perder, vamos lá ao nosso 8º episódio dos Incensuráveis. Ontem assistimos a mais um caso em que a política e a justiça se confundem. O Ministério Público confirmou que abriu um processo de averiguações em torno de Pedro Nuno Santos. Em causa estarão a compra de 2 casas em Lisboa por parte do líder do Partido Socialista. José Pedro Mozes, estranhas o timing destas notícias e estranhas isto ser notícia, nesta altura, em pré-campanha eleitoral? Bom dia. Eu não estranho o timing, quer dizer, o timing é bastante esclarecedor. Para já, queria dar uma nota para este novo termo cunhado por este Ministério Público das averiguações preventivas, que é uma espécie de um limbo processual em que se vai averiguar se vale a pena investigar. No fundo é isto, não há acusados, não há suspeitos, não há indícios, não há, quer dizer, há apenas uma denúncia anónima que leva o Ministério Público a averiguar se vale a pena investigar. Portanto, eu até acho que a Justiça está a tentar ser prudente para não abrir logo o inquérito e lançar uma suspeita maior, que a dimensão do caso seria maior se assim fosse, mas na verdade estamos aqui num limbo novo que não conhecemos bem. O timing é bastante esclarecedor, porque as notícias, a matéria de facto que está a ser averiguada pelo Ministério Público relativamente a Pedro Nuno Santos é antiga, é conhecida, já foi escrutinada, já foi explicada pelo próprio secretário-geral do PS. Aquilo que é novo é, de facto, o nome disto e o facto de surgir em campanha. Mas isto é um truque velho. Quer dizer, o que é novo é o nome que se dá à averiguação preventiva. De resto, os truques estão todos lá. Em campanha eleitoral, faz-se uma denúncia anónima, lança-se uma suspeita e isso é suficiente para pelo menos marcar o dia de campanha em que isto surge e, enfim, para depois fazer um à parte num debate, para alguns partidos quiserem justificarem alguns cartazes que têm na rua e para se lançar uma suspeição geral. Porque aqui não se está a tentar provar nada, está a tentar sugerir-se tudo. E eu acho que essa é a grande motivação por trás da denúncia anónima, que tem claramente um timing político e que procura, para mim é bastante evidente, um objetivo claro, que é tentar equivaler o caso Spinum Viva a este. Como se quisessem, no fundo, estabelecer um jogo de equilíbrios de suspeitas, ou um jogo de suspeitas equilibrado, em que tu tens um caso, mas eu também tenho. Eticamente, ambos feridos, os 2 candidatos a Primeiro-Ministro. Sim, é pelo menos a percepção que se está a criar. É a percepção que se está a tentar criar, mas isto, na verdade, esta tentativa de institucionalizar um boato e dar-lhe uma forma mais digna do que apenas essa mesma, eu acho que corre um sério risco de ser um belo presente para Pedro Nuno Santos. Corre um risco de ser um presente para Pedro Nuno Santos pelo seguinte: na reação, ele vai conseguir mostrar a diferença que tem perante suspeitas mais fundadas ou menos infundadas em relação ao Montenegro. Vai conseguir corporizar a máxima de quem não deve, não teme. Perante um primeiro-ministro que até agora habituou-nos a esclarecer tudo à 25ª hora. E eu pergunto-me, porquê é que com Luís Montenegro tem de ser sempre assim? Porquê é que com Luís Montenegro não há um esclarecimento desde o início? Não há um esclarecimento cabal? E Pedro Nuno Santos fê-lo ontem. Disse que ia, perante o país, esclarecer um caso, que aliás ele tem a vantagem de já o ter esclarecido, portanto é mais fácil
pegar na documentação já utilizada, eventualmente atualizá-la face a novas dúvidas que possam ter surgido e voltar a fazê-lo. Mas o que me inquieta é porque é que com Pedro Nuno Santos é de uma forma, com o Luís Montenegro é de outra. E esta sensação que se pode começar a gerar perante um secretário-geral ou um candidato a primeiro-ministro que esclarece tudo, que se presta ao esclarecimento, que permite perguntas dos jornalistas, que no próprio dia se apresenta numa conferência de imprensa para esclarecer o caso, e depois Luís Montenegro, que lá está, é tudo à 25ª hora, algumas perguntas respondem, outras não, é uma chatice responder a deputados porque tem mais que fazer, e portanto, este contraste pode no limite ser muito benéfico para Pedro Nuno Santos. Vamos ver se esta tentativa de utilizar a justiça e o anonimato para esconder a falta de coragem de combate político não sai furada a quem tentou fazê-lo. Pedro Gomes Santos, está a começar a ficar na moda fazer política com casos de justiça, ou não tens essa leitura? Tenho essa leitura. Deixa-me só fazer aqui uma nota prévia já na sequência daquilo que o Zé Pedro acabou de dizer. Eu, se fosse mauzinho e se quisesse embarcar numa teoria da conspiração, ouvindo o que o Zé Pedro acabou de dizer, diria que a denúncia anónima teria partido do Partido Socialista, porque de facto isto permite exatamente a narrativa que o Zé Pedro acabou de expor, com a qual eu concordo, mas já lá vou. Uma nota prévia respondendo à tua questão sobre a justiça. Nós temos aqui um problema gravíssimo. Há uma deterioração do espaço público. É comum ouvir dizer que os políticos são fracos. E são. Mas os políticos não são os únicos responsáveis pela deterioração da qualidade do debate e pela deterioração do espaço público. A Justiça tem um papel muito importante. A Justiça, o Ministério Público, tem vários pontos negros. Montenegros? Estou a brincar. Foi só a semelhança fonética da coisa. Tem vários pontos negros e tem vários, mas eu queria focar a questão do tempo. Chega não poucas vezes a horas bastante impróprias, designadamente a meio de uma campanha, e depois é muito morosa, demora demasiado tempo a concluir os processos. A questão das denúncias anónimas têm de ser revistas. Isto é insustentável. Eu de repente saio daqui, lanço uma denúncia anónima aqui sobre um de vós, num processo qualquer público em que vocês estejam envolvidos, e o anátema já não sai, não é? Eu posso inventar o que quiser, a denúncia é feita, o processo é aberto, vocês são constituídos arguídos, e de repente ficam com um anátema que tem um impacto público muito danoso. Portanto, a proliferação das denúncias anónimas tem de ser mitigada. A sua consequência tem de ser bem avaliada pelo Ministério Público. Podia ser uma opção, por exemplo, não divulgar publicamente que há a abertura dessa averiguação preventiva. É isso. A consequência da divulgação tem de ser muito bem avaliada. E depois tem de ser consequente. Eu sei que a denúncia é anónima, mas que diabo? Uma denúncia anónima manifestamente infundada não pode ser isenta de sanção. Eu não posso lançar... Porque uma coisa é uma denúncia anónima sobre algo que suscita dúvidas ou que manifestamente parece ser um incumprimento da lei. Outra coisa é uma calúnia. E nós estamos aqui assim a caminhar numa fronteira muito ténue entre uma denúncia anónima fundada em factos e a calúnia. E portanto, de facto, nós temos, voltando àquilo por onde comecei, nós temos políticos fracos, mas temos um espaço público muito conspurcado, muito mal intencionado. Dito isto, sobre a questão política, sim, infelizmente, o Zé Pedro tem razão.
O Pedro Nuno Santos Infelizmente aproveitou... não por mim, espero, não é? Não, Infelizmente tens razão. Não, infelizmente tem razão, pá, tem razão, porque de facto eu comecei, se vocês se recordam, aqui há um mês e tal, quando rebenta o caso da Spinum Viva, por ser muito vocal nas críticas a Montenegro, não acusando Montenegro de qualquer ilegalidade, nunca o fiz, mas acusando Montenegro de um comportamento que, do ponto de vista político, era censurável, mormente porque não assegurou o contraste devido entre aquilo que ficou para a história como a indecente e má figura e a sua prestação governativa. Ou seja, era exigível a Montenegro uma transparência, uma proatividade no esclarecimento que não aconteceu. E o José Pedro tem razão. Onde é que o José Pedro tem razão também? No contraste, Pedro Nuno Santos ontem aproveitou, numa conferência de imprensa, devo dizer, confrangedora. Já tinha sido assim noutros casos com Montenegro, a história das casas de banho. Explicar quanto é que custa cada casa, como é que foi paga, Sim, os detalhes. O dinheiro que usou da conta dos filhos, o dinheiro que era da mulher. Isto A entrada é tudo que a mulher deu, sim, bastante está ali, está confrangedores. Mas Pedro Nuno Santos é culpado. É culpado de hipocrisia. E a Pedro Nuno Santos eu recomendaria aquilo que os setores mais radicais da esquerda costumavam chamar de autocrítica revolucionária. Há uma passagem deliciosa na biografia de Álvaro Cunhal, escrita por Zé Pacheco Pereira, onde havia, na clandestinidade, uma grande censura a desvios burgueses, designadamente aquelas famílias que tinham cortinas nas janelas. E isso era muito censurável naquele meio. Pedro Nuno Santos tem vergonha de ser rico. Eu acho isso lastimável. E é uma hipocrisia. Alguém pode seguramente defender o que ideologicamente Pedro Nuno Santos defende sem ter necessariamente que ter vergonha de ser rico, mas Pedro Nuno Santos tem vergonha do Maserati, tem vergonha do Porsche e tem vergonha do pai o ter ajudado a comprar a casa. Enfim, é lidar. Autocrítica revolucionária para Pedro Nuno Santos. José Pedro Mozos, recuando aqui um bocadinho, achas que devíamos começar a pensar em até que ponto é que se deve divulgar estes estágios quase embrionários de uma investigação que pode nem sequer vir a constituir um arguido? Eu prefiro que a discussão se centre aí do que acabar com o anonimato, porque o anonimato protege muitas vezes as próprias vítimas e, portanto, eu acho é que quando o anonimato é utilizado com esse fim, nós temos de repensar o que estamos de facto a fazer. Eu penso que a Justiça, com esta averiguação preventiva, está a tentar de alguma forma fazê-lo. Mas quer dizer, depois entramos na questão da transparência, não é? E se não for por ali, há outros meios. Eu acho que quem denuncia desta forma, sabendo o impacto que vai ter, é que provavelmente tem de rever os seus comportamentos. Obviamente, a Justiça pode pensar se deve revelar ou não. Não creio que deva estar condicionada por timings políticos. Isso também seria uma ingerência que eu não gostava de ver num Estado de Direito democrático. Mas é bastante óbvio e, portanto, nós não podemos deixar de ver ou como aquelas pessoas tapam os olhos com as mãos todas abertas. Quer dizer, nós não podemos fingir que não vemos o que está à frente de todos. E o que está à frente é uma utilização cobarde da justiça e do anonimato para fins políticos. E eu acho que isto, não sei se passará por não divulgar. Porque depois temos o seguinte. A divulgação o que é que vai permitir? E bem, porque são as regras do jornalismo. Que haja notícias a seguir. Que haja notícias, que haja perguntas dos jornalistas. Há uma imprensa que, naturalmente, seguindo as boas regras do jornalismo, irá atrás dessa informação. Mas sabemos desde o início, todos, jornalistas, quem está no espaço público, justiça, políticos, sabem todos que aquilo é uma denúncia com timing e propósito político, que tem um fim mais ou menos anunciado. Enfim, nós agora também temos de dar espaço à justiça, obviamente, mas à partida e perante os esclarecimentos de Pedro Nuno Santos e tendo em conta que o caso já é conhecido, já teve até direitos de resposta do Pedro Nuno Santos à revista Sábado, que foi que ele lançou a história da casa em 2023. Portanto, não há propriamente nenhuma novidade na matéria de facto, mas sabemos todos
cada um tem de cumprir o seu papel, a Justiça tem de abrir a investigação, o jornalismo tem de ir atrás da notícia, Pedro Nuno Santos tem de esclarecer, mas no fim nós sabemos todos de onde é que isto vem e sabemos todos, ou mais de onde é que isto vem, qual é o propósito disto, que é um propósito político. E a mim incomoda muito que se use a Justiça para fazer um combate que deve decorrer na arena política. Estamos na altura privilegiada para isso. Eleições legislativas, uma campanha que até está a ser, até agora tinha sido, ligeiramente mais elevada do que se fazia antever, precisamente por ter acontecido devido a um caso pessoal do Primeiro-Ministro. Eu cheguei a acreditar que podia não haver coisas deste género na campanha, mas aqui estamos. E era isso que queria avançar. Para a política propriamente dita, vimos esta semana o Primeiro-Ministro dizer que há uma montenegrização do regime, tenho de dizer devagar se não engasgo-me, e Pedro Nuno Santos a dizer que há uma venturização de Luís Montenegro. Pedro Gomes Santos, daqueles debates que têm acontecido até agora, Pedro Nuno Santos está em crescendos, tem conseguido manter uma postura responsável e madura nos debates ou não tem conseguido passar essa transformação que é claramente pensada? São vários temas. Já lá vou. Na sequência daquilo que eu acabei de dizer sobre a degradação do espaço público, é comum assacar responsabilidades aos políticos. É bom que cada cidadão assuma também as suas responsabilidades. A democracia é feita disto. Não é lançar todo o ónus para cima dos políticos e depois, a coberto de uma certa inimputabilidade, degradar o espaço público. E é isso que eu tenho assistido nas reações aos debates, que a generalidade das pessoas não vê. É de resto bem interessante ouvir pessoas dizerem que não viram os debates nem vão ver, mas os comentadores são péssimos porque não confirmam as minhas teses iniciais. Vivemos um tempo de trincheiras e as pessoas nas suas trincheiras, sempre que veem notícias que são desagradáveis, não as entendem como escrutínio, entendem-nas como insídia, os comentários que lhes são desfavoráveis não são dissensão, são ignomínia, as sondagens que desfavorecem a sua parte não são sinais a ler, são encomendas e, portanto, vivemos nisto e isto é bastante degradante para aquilo que se deseja que seja o espaço público. Portanto, as responsabilidades são de todos e, portanto, também são dos cidadãos que alimentam esta, posso dizer, estrumeira em que, às vezes, o debate se torna. E esta era uma nota que eu queria deixar muito clara, porque já estamos com 2 semanas de debates e com dezenas e dezenas de comentários e avaliações. Dito isto, e indo à questão da montenegrização, eu acho que foi um momento infeliz, mas bastante revelador de Luís Montenegro. O que é montenegrização? Segundo ele, é a aproximação das ideias de Luís Montenegro. É interessante, é a aproximação das ideias de Luís Montenegro. Esta obsessão pelo consenso, seja por força de convergências entre os 2 pivôs alternativos no espaço do centro-esquerda e do centro-direita, numa espécie de bloco central de interesses, seja por um aniquilamento das diferenças em favor de uma tese dominante, eu acho que é terrível para a democracia. A democracia vive de dissensão, não vive de falsos unanimismos, sejam eles movidos por interesses, sejam eles causados por falência de ideias alternativas. Eu acho a ideia muito infeliz do ponto de vista ideológico, nesta ideia de montenegrização. Acho, por outro lado, que a montenegrização quer dizer outra coisa, quer dizer o centramento de políticas públicas que devem ser ideologicamente motivadas por um centramento na ideia do líder, de uma pessoalização da política, que de resto teve aqui uma réplica naquele infelizinho do deixem trabalhar o Luís. Já ia perguntar já lá vais. Em relação a isso. Sim, acho isto bastante empobrecedor do debate e, portanto, vejo isto com muita inquietação. Terceiro ponto,
para responder a todas as questões que levantaste. Sim, eu acho que Pedro Nuno Santos está melhor. Os magos da comunicação, designadamente, e agora vou referir o João Gabriel, que é o Master of Puppet no Largo do Rato, estão a fazer um trabalho notável, não é? Alguém com estas inquietações meio hipócritas entre a radicalidade ideológica e o comportamento social que Pedro Nuno tem ali muito latente, depois tem aparecido com muita proficiência como um homem moderado, com alguém muito contido, capaz de se mostrar como alguém muito responsável e, portanto, do ponto de vista comunicacional, as coisas estão a correr muito bem a Pedro Nuno Santos. Zé Pedro Mozes, concordas que o secretário-geral do PS está a conseguir manter uma postura estranhamente calma para quem conhece o percurso político e a forma de combate político de Pedro Nuno Santos? E pergunto isso em relação, por exemplo, ao debate com André Ventura, que é sempre difícil de manter a calma. Sim, concordo que tem feito um esforço notável e que tem corrido bem, quer dizer, por se moderar e por, lá está, tentar fazer aquilo que nós todos dissemos, mais ou menos, antes de a campanha começar, que era... Desculpa, quem nos está a ouvir na rádio não consegue ver, mas o Zé Pedro está a dizer isto com um sorriso de satisfação. Não, de todo. E podem ir ver o vídeo. Eu estava a pensar que, na verdade, o que tem acontecido é uma moderação de Pedro Nuno Santos, isso é verdade, mas eu acho que ele sempre foi mais moderado do que as pessoas julgaram, e era aí que eu queria ir. Ele não é o radical que muita gente pensou que era. Isso viu-se quando ele esteve no Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Quer dizer, as medidas que tomou, quer sobre a TAP, quer sobre a CP, quer sobre a própria habitação, não eram radicais. Não eram. Ele estava até a lançar... Eram socialistas? Não, também não. Quer dizer, eram medidas... que, lá está, o governo da AD está mais ou menos a seguir e, portanto, não eram medidas radicais. E isso viu-se quando ele, de facto, teve responsabilidades. Porquê é que se construiu a imagem de radical? Bom, desde logo, porque quando foi secretário-geral da Juventude Socialista, é suposto as juventudes serem um bocado, quando são à esquerda, mais à esquerda do que a doutrina partidária, e quando são à direita, mais à direita do que a doutrina partidária. Faz parte da idade, de uma afirmação de posição, enfim... Estás a falar de algumas frases Exatamente. que ficaram coladas à pele de Pedro Nuno Santos. E que ele tem de as assumir. Como dizia há pouco, ele às vezes parece ter vergonha de ser rico, às vezes também parece ter vergonha de ter sido radical. Não tem mal nenhum. As pessoas têm um passado, têm uma vida, têm neste caso um passado político, e quando se tem um passado político com muita extensão, há obviamente incoerências, há mudanças de posição, ele tem de assumir isso com naturalidade. E foi ganhando progressivamente mais responsabilidades. A primeira responsabilidade governativa que tem é fazer um governo à esquerda, a geringonça, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, ele obviamente ali tinha de namorar a esquerda. E depois António Costa tinha de surgir como líder moderado. Porque é ao centro que se ganham as eleições. Ele partia de um segundo lugar que lhe permitiu governar, mas queria chegar a primeiro dali a 4 anos. E, portanto, era uma espécie de polícia bom e polícia mau. Podemos dizer que se calhar era o espaço mais natural para cada um. Certo, mas que medidas radicais é que foram tomadas nessa altura? Que acordos radicais é que se assinaram com a esquerda da geringonça? Eu tenho mesmo dificuldade em apontar medidas radicais. Foram reversões de cortes da Troika. Foi durante 4 anos e aumentos de rendimentos, etc. Isto não é radical. E depois, obviamente, ele nunca se quis desfazer dessa imagem porque permitia que internamente vincasse uma diferença com António Costa. E corporizasse muitas vezes aquela ideia que ele defende muito, que à esquerda tem de haver um bloco de partidos liderado pelo PS e à direita um bloco de partidos liderado pelo PSD. E que ele, tendo nascido nesse espaço naturalmente de forma ideológica, conseguia corporizar esse movimento. Ganhou responsabilidades no Ministério das Infraestruturas e da Habitação e não foi propriamente radical. E, portanto, eu acho que ele agora está num fato que nós não conhecíamos desta maneira, mas que lhe é mais natural do que as pessoas, à partida, podiam julgar. E compreendes esta pessoalização
da campanha da AD em torno de Luís Montenegro, o hino do PSD, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, o refrão diz: deixem o Luís trabalhar. Compreendes esta pessoalização da campanha? Posso compreender se entender que Luís Montenegro está numa ego trip, e aí faz sentido. Mas como não quero acreditar que seja assim, apesar de, desde que surgiu o caso Spinum Viva, termos vários indícios de que possa estar de facto nessa ego trip, eu não quero acreditar que seja assim. Eu estou a lembrar-me agora de repente daquele friso do Conselho de Ministros inteiro, quando vai explicar o caso Spinum Viva, o friso de ministros todos a arrastar o governo para explicações de um caso pessoal, por ministros a dar entrevistas, todos à mesma hora, nesse dia, sobre um caso pessoal. E enfim, não quero ser chateado, não quero responder, não quero nada, e depois deixem o Luís trabalhar. Pronto. Portanto, há aqui uma clara estratégia de aposta na figura do primeiro-ministro. Quero entender como estratégia e não como ego trip. Posto isto, a montenegrização vem baralhar um bocado esta minha teoria, porque de facto vem na mesma semana em que esse hino surge, que, como Joana Mortágua notou bem no debate com o Nuno Melo, com alguma piada, esqueceu o Nuno Melo, não é? Portanto, deixem o Luís trabalhar, não deixa de ser uma coligação entre PSD e CDS, mas à parte disso, a montenegrização é o quê? Como perguntava ao Pedro Gomes Sanches. Eu acho, honestamente, que o que Luís Montenegro quis dizer foi: bom, à direita a Iniciativa Liberal modera-se, o PS aproxima-se de nós em questões como a imigração e, portanto, bem-vindos ao meu espaço ideológico. Para já, não conheço propriamente uma ideologia, Luís Montenegro. Logo aí é preciso, quer dizer, é difícil definir o que é que seria o montenegrismo, não é? Ponto 1. Ponto 2. A Iniciativa Liberal faz isso por uma questão estratégica, que é: quer crescer ao centro, quer alargar a sua base de votação ao centro e quer coligar-se, eventualmente, ou pelo menos namorar essa ideia, com o PSD a seguir. E, portanto, estrategicamente, tem de se aproximar desse discurso. E Pedro Nuno Santos, por uma questão de pragmatismo, viu a questão da imigração a surgir e tentou trazer a discussão dentro do próprio Partido Socialista para um discurso menos, digamos assim, radical. Não deixa de ser irónico, não é? E, portanto, posto isto, já era suficiente para explicar que não existe montenegrização nenhuma, mas como o Pedro dizia, isto é revelador, não de conteúdo, mas na forma. É revelador de que Luís Montenegro acredita mesmo que ele está a inspirar pessoas com as suas ideias, que há um ismo, que há uma espécie de um movimento ideológico que ele iniciou. E, vamos lá ver, em todo o mundo, questões como a imigração, para começar, o pêndulo está a virar para a direita. Quantos governos socialistas é que temos na Europa hoje? Por exemplo, o que é que aconteceu nos Estados Unidos? O que é que aconteceu em Itália? O que é que nos dizem as votações alemãs? O que é que nos dizem as votações francesas? Quer dizer, há uma viragem da política ao centro, do pêndulo da política ao centro, à direita, e, portanto, também isso contribui. O Luís Montenegro não tem nada a ver com isso. E só mesmo para terminar a questão da montenegrização, não deixa de ser curioso que seja Luís Montenegro a fazê-lo, a dizer que alguém se está a montenegrizar. Porque ele passou estes meses todos a tentar costizar-se. Só que sem o engenho e a naturalidade com que António Costa sempre se mexeu no centro político. Repete-lhe os gestos, repete-lhe as fórmulas, mas não lhe é tão natural. Devolução de rendimentos, negociações com as carreiras profissionais, aumentos de pensões, etc. É uma estratégia que António Costa seguiu durante a sua governação e ele copiou, ou tentou copiar nesta sua governação. Aquilo de que se está a gabar destes 11 meses de governação são, em larga medida, coisas de que António Costa também se gabava quando foi Primeiro-Ministro. E, portanto, mais relevante disto tudo é o nome que ele lhe dá, como se todos estivéssemos apaixonados pelas ideias de Montenegro, mas, enfim, eu acho que não estamos. E Pedro, já agora, perguntar sobre isto de envolvido um ano de governação e um novo teste em eleições, se concordas com o José Pedro Mozos que o que Luís Montenegro fez foi ensaiar uma governação parecida com António Costa, porque isso é o que vence eleições em Portugal? Sim, de alguma Ou se maneira. consegues notar muitas diferenças? Não, de tudo.
E isso é uma coisa que me inquieta. Eu sou, vocês sabem, um anarcoconservador, eu sou de direita, e inquietam-me aqui assim alguns sinais que têm muito a ver com isto que temos estado aqui a discutir, a montenegrização, a costização, esta quase sobreposição do PSD e do PS. Eu tenho notado neste debate que quase todos, com uma exceção, todos os partidos, com uma exceção, têm apresentado programas e debatido ideias muito em torno do que o Estado dá, do que o Estado faz, do que o Estado financia, do que o Estado decide. É um país dependente do Estado. Do meu ponto de vista, digo há muito tempo, não só por questões económicas, mas também culturais, cerebralmente sequestrado pela esquerda. E, portanto, sim. Aliás, vocês pensem bem. O primeiro argumento que os apoiantes da AD mobilizam para o debate, qual é? O facto de terem sanado um conjunto de conflitos na administração pública e de terem satisfeito a pretensão de 17 carreiras. Este é o primeiro argumento. Podia ser o PS a abanar essa Podia ser bandeira. o PS a abanar esta bandeira. Qual é a exceção neste debate? A exceção neste debate tem sido a iniciativa liberal, que tem trazido, não do meu ponto de vista de forma absolutamente satisfatória, mas, não obstante, tem trazido a questão do crescimento da economia, em que, enfim, usam ali um mantra que não é satisfatório, que é o da redução de impostos. Quer dizer, a redução de impostos é sempre satisfatória para alguém no meu posicionamento político, mas não resolve todos os problemas da competitividade. E tem trazido, e portanto associado a isto, tem falado na necessidade imperiosa da reforma do Estado. Eu acho que a iniciativa liberal não o tem problematizado de forma adequada, porque não tem fechado o ciclo, ou seja, não basta proclamar a necessidade de uma reforma, é necessário apontar caminhos, e esses caminhos não estão a ser apontados. E não é só via privatização de empresas públicas que isso se consegue. Há um trabalho imenso a fazer no domínio da reforma do Estado que ninguém está a pegar adequadamente, e tem trazido também para cima da mesa a questão da sustentabilidade da segurança social. Estes dois pontos, a reforma do Estado e a sustentabilidade da segurança social, são para mim as duas grandes obsessões de temas ausentes da campanha. Os únicos que vagamente por lá andam tem sido a iniciativa liberal. E isto era, bem, a segurança social desde logo, porque não cuidar da sua sustentabilidade e de uma transição pacífica entre o regime de repartição para um regime misto com uma componente de capitalização e instrumentos complementares é rebentar com o contrato social. As pessoas, a prazo, as pessoas chegam a um ponto de não retorno e dão conta de que viveram num logro. E, portanto, isto aqui é grave do ponto de vista democrático. Portanto, e concluo, não há dissonância do ponto de vista das ideias, do ponto de vista da natureza das ideias, na maior parte dos participantes nestes debates. A única coisa em que divergem é no número e não tanto na natureza. E isto é muito, muito inquietante. Avançamos para as nossas moções de censura para quem manchou a semana e moções de confiança para elogiar. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de confiança. A minha moção de confiança hoje, porque estamos na Semana Santa, é para Jesus Cristo. Jesus Cristo, pelo seu exemplo humano, deixou a crentes e a não crentes um exemplo de vida e de virtude. Em nenhuma parte do Evangelho disse: vai agora corrigir o outro, castigar o outro. A sua mensagem é sempre uma interpelação pessoal. É sempre um desafio a cada um de nós. Uma proposta de autocorreção. Gosto muito daquele soneto
de Santa Teresa de Jesus, outras vezes atribuída a São Francisco Xavier, que é: não me move, meu Deus, não me move, meu Deus, para te amar o inferno ou o céu, moves-me tu, aí cravado nessa cruz. É o exemplo humano de Jesus Cristo que eu queria, nesta Quinta-feira Santa, trazer como moção de confiança nesta ideia de desafio pessoal. E a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para Dom José Ornelas, que veio aqui, à Rádio Renascença, tecer várias considerações políticas que eu não vou comentar, mas relativamente aos quais eu queria elogiar o serviço ao outro que a Igreja faz, a sua extraordinária doutrina social, mas apenas queria dizer, não comentando as posições políticas que Dom José Ornelas assumiu nestes estúdios, que seria desejável mais oração, mais serviço ao outro e menos política. José Pedro Mozos, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para a notícia do Expresso da semana passada de que os Estados Unidos cortaram o financiamento a 6 universidades portuguesas. Os Estados Unidos decidiram cortar este financiamento para programas específicos destas universidades, depois de terem enviado um questionário que procurava saber coisas, com 36 perguntas, procurava saber coisas como se havia ligações destas universidades a partidos comunistas, se tinham influência da China, se alguém defendia a ideologia de género, se era financiada pelo Irão, se era financiada pela Rússia ou por Cuba. Eu acho que só faltou perguntar se havia um manifesto comunista na biblioteca daquela universidade. E, portanto, isto não é diplomacia, isto é uma ingerência de um Estado estrangeiro na autonomia académica das nossas universidades. E se nem o Estado português pode fazê-lo, e ainda bem que não o pode fazer, muito menos um Estado estrangeiro liderado por um louco como Donald Trump. E, portanto, tenho uma notícia para Donald Trump: nós não estamos à venda, nem tudo está à venda, e as nossas universidades também não, que fizeram bem em não responder a esse questionário. E a tua moção de confiança, para acabarmos com um sorriso? A minha moção de confiança vai para Mário Vargas Llosa, o escritor peruano que morreu esta semana. Pessoalmente, tenho uma relação muito, muito próxima com a obra de Vargas Llosa, por facilidade de língua, por vários motivos. E, de facto, foi um dos escritores que fizeram com que eu conhecesse a maravilhosa literatura sul-americana. É um grande nome da literatura feita em língua espanhola. Livros como As Travessuras da Menina Má, A Cidade e os Cães, ou até o mais recente, Cinco Esquinas, que não tem o fulgor e o brilhantismo de outros tempos, mas que mostra bem o olhar crítico que sempre teve sobre a realidade em que se inseria. E, portanto, foi como poucos, viu como poucos a tensão entre liberdade e vícios antigos, lutou por isso, teve posicionamentos políticos com os quais eu posso não concordar, mas que louvo a coragem de os ter tido num tempo difícil. E, portanto, o que fica é mesmo, sobretudo, a sua literatura, e essa foi mesmo muito, muito grande. Uma moção de confiança que também pode ser uma recomendação sem para dúvida. os próximos dias, um livro de Mário Vargas Llosa. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. O cuidado técnico foi do nosso Rui Glória, sonoplastia do Diogo Casinha. Esta semana com o nosso plantel novamente desfalcado, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos presentes aqui nos estúdios. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Se gostaram, partilhem, mandem-nos sugestões. Se não gostaram, mandem-nos críticas. Nós não censuramos, nós somos coerentes, somos os incensuráveis. Até para a semana.